Fala, primata, seja muito bem-vindo à Super Aula 3.0 Jornada da Consistência, o evento mais esperado do ano. Eu sou o Jonatas Sacramento e ensino pessoas comuns a se tornarem consistentes e lucrativas no mercado financeiro. Nesse evento, eu vou te ensinar a exata estratégia que me faz ser lucrativo e consistente e também centenas de alunos que estão juntos comigo. Nesse evento, vou te mostrar como que o mercado é manipulado e como usar isso a seu favor. Como extrair lucros usando a manipulação que faz com que 95% das pessoas percam dinheiro. Você não. Você vai usar isso a seu favor e ser consistente e lucrativo no mercado. Porém, eu preciso do seu comprometimento. Eu preciso que você fique nessa aula até o final, para que você não perca nenhum pedacinho do que eu vou falar aqui, porque tudo que a gente vai falar aqui é muito importante sim. Então eu preciso desse seu comprometimento para ficar aqui até o final e absorver todo o conteúdo relevante que será passado nessa aula por mim para você. Eu sei que você pode estar aí pensando agora, caramba, isso tudo tá muito bom para ser verdade, não é mesmo? Mas eu entendo também que talvez seja porque você já tentou e só perdeu dinheiro. Talvez você comprou algum curso e não trouxe o resultado que você esperava. Eu literalmente te entendo, porque isso aconteceu comigo também. Mas hoje eu tô aqui para te trazer uma boa notícia, que sim, pessoas comuns como eu e você estão conseguindo sim ser lucrativas e consistentes no mercado financeiro. No mês foi 38. Eu já fiz 7 mil em um dia. E depois chorei o resto do dia. Mas era de felicidade. Eu já faturei 2.896 hoje. Com 9 mil reais limpo na conta. Você fez 9 mil reais no mês operando 8 contratos? Na verdade, eu fiz 9 mil reais no mês operando 5, 6. 8 contratos, quando tem muita probabilidade. Então, assim, pra hoje, faturar em média um salário mínimo, o salário vai ficar de 300 e poucos reais. Em média, 15 contratos. Usando seu método assim, cara, já fiz em um dia 10k. Já fiz em uma semana 50 e fiz 77 dentro desse mês. Um dia o meu recorde foi 10.270. Tem dia que eu faço 1.000, tem dia que eu faço 1.200, faço 1.300, eu operando baixinho. Antigamente eu precisava operar com 50 contratos pra buscar 3 pontos pra fazer 1.500 reais. Essa semana eu operei quarta, quinta e sexta. 9k pra dentro. E aí, o mês passado, mano, eu fechei com quase o que eu fazia por mês, que era 12 contos. Se for colocar no mês, eu já fiz uns 80 mil reais. Aí eu falei, meu, primeiro dia já pagou a sala e a mentoria, tô dentro. Usando o método do gorila? Usando o método. E tudo isso aplicando o método do gorila? O método só o teu operacional. Eu tenho plano, né, pro futuro. Talvez as coisas se fossem demorar muito tempo, agora eu já tô encurtando essa caminhada, né? Day trader não é adrenalina, day trader é tranquilidade. A gente vem operar day trader pra fazer dinheiro, mas a gente vem operar day trader pra curtir a família. Ah, não deu pra operar de manhã, opera à tarde. Então isso mudou muito na minha vida pessoal. Eu consigo resolver meus BO, meus cortes, consigo fazer outras coisas à tarde, porque assim, o mercado que eu opero de manhã tem o gerenciamento, tem minha planilha, tem minha meta, fiz minha meta e assim a gente fecha. Já vou comprar um carro melhor, já tô programando uma viagemzinha e quero ir de olho fechado, gastar sem apontar o dedo ali, eu tô comprando, tô nem vendo. Preocupar com o valor, filho, eu só quero ir me divertir. Consigo ir na academia 1h da tarde. Quando tá vazio, né? Eu pego vazio, não tem ninguém mexendo no saco, eu quero ir cortar o cabelo lá, não sei onde eu vou, escolho o lugar que eu quero ir, quero um restaurante legal lá, a gente vai, pô, é outra pegada, né? Então eu acredito que o maior desafio que eu consegui até hoje é poder trabalhar de dentro da minha casa, eu fazer o meu horário e eu trabalhar ali conforme as minhas metas ali, de forma totalmente tranquila. Liberdade. Né, cara? Então assim, é essa liberdade. Eu nunca tive uma árvore de Natal grande na minha casa. E eu comprei uma árvore de 2,70 m. E o que eu já comprei de coisa para caber dentro dessa árvore, e a árvore não para de pedir mais enfeite. Essa é uma... Cara, e não é sobre comprar, sabe? É a liberdade de poder. Uma coisa que me sensibilizou bastante nesse final de ano agora, meus filhos estudam em escola particular, e aqui no Sul o custo de vida é muito alto mesmo. E a mensalidade é uma coisa que pesa bastante no nosso orçamento. Eu sei que minhas contas de dezembro estão pagas, então eu consigo dar um passo a mais. E aí eu consegui garantir que meus filhos têm estudo particular e de qualidade para 2024. Tudo mudou porque eu me tornei outra pessoa. O meu cérebro entendeu, existia uma forma de conduzir a vida que dava resultado e existia uma forma que não dava resultado. E a forma que dava resultado era muito simples. Só que eu tinha que fazer. Isso mudou. Minha mãe tava fazendo, agora ela tá bem, tá zerada e tal. Ela teve 2 cânceres, né, mano? Teve câncer na mama e depois no rim. E, meu, eu tava desesperado, né? Se você tá no trabalho que você trabalha 12 horas por dia inteiro dentro da empresa, como que você faz? Não consegue nem trabalhar, né, meu? E o trade te proporcionou isso, né? Tempo pra cuidar da sua mãe.
É isso aí. Provavelmente você tá agora olhando para essas pessoas e sentindo que a sua realidade está muito distante. Por vários motivos. Por exemplo, por você trabalhar de CLT, por você ser uma dona de casa e ter filhos, por você achar que não tem tempo. E isso é super normal quando você já tentou de tudo e não teve resultado. Ou pior, só perdeu dinheiro. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O que você tá prestes a aprender nesse evento vai mudar toda a sua realidade e potencializar os seus resultados dentro do mercado. E se você já opera, com certeza, a primeira coisa que vai acontecer é você estancar as perdas. Você vai estancar o sangramento, vai parar de perder para de uma vez por todas se tornar consistente e lucrativo. E se você ainda está começando, não sabe nada, é sua primeira vez olhando um gráfico, agradeça, porque você vai começar do jeito certo. Muitas pessoas queriam começar desse jeito. Muitas pessoas queriam não ter gastado rios de dinheiro em cursos ruins lá atrás. Mas você não. Se você caiu aqui, se você está nessa aula e está começando do zero, você está no lugar certo. Apenas agradeça. Tem uma aluna minha chamada Laiane, que é uma pessoa incrível, mas que venceu todas as barreiras que a maioria tomam como desculpa. Para você ter uma noção, a Laiane tem 4 filhos, é dona de casa e tem mais um marido para cuidar. E mesmo assim, estudou, se aperfeiçoou, buscou o conhecimento necessário para se tornar lucrativa e consistente e hoje fatura mais de 7 mil reais por mês. Minha situação financeira era bem difícil na época, bem difícil. Só um detalhezinho ali, no meio dessa dificuldade toda, eu tenho 4 filhos, tá? Aí eu tenho um de 23, um de 15, uma menina de 8 e tenho um de 5. Na época ele tinha 4. Então assim, eu sou mãe de madrugada quando o filho adoece, mãe que leva pra escola natação, judô, inglês, mãe que leva pra tudo. Assim, no meio disso, a mentoria eu fazia até 2 da manhã, pra acordar às 6. Eu já fiz 7 mil em um dia. Nossa. Amém, Senhor. Depois chorei o resto do dia. Mas era de felicidade. Agora, imagina só, pensa comigo, se você estivesse ganhando nesse momento 7 mil reais por mês, do conforto da sua casa, sem precisar se deslocar em ônibus lotado, trânsito, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, sem precisar passar por aperto com um patrão chato, ou exercendo uma função que você não sente prazer. Imagina você podendo viajar, comer nos melhores restaurantes que você gosta, sem se preocupar com o valor, dar o conforto necessário para sua família, o ensino, a educação de qualidade que os seus filhos merecem, um bom plano de saúde para sua mãe, para o seu pai, para sua família. Imagina tudo isso, porque é exatamente isso que você e a sua família, aqueles que você ama, merecem. Eu rompi a barreira da pobreza na minha família. Pra você ter uma noção, eu fui o primeiro da minha família a fazer uma viagem internacional, a viajar pra fora do Brasil. Isso tudo vai além do dinheiro. Isso é liberdade. E eu posso te afirmar que ela está a um passo de você. E de verdade, eu tô aqui te falando tudo isso porque nem sempre foi assim. Não faz muito tempo que eu era como você. Não faz muito tempo que eu tava horas e horas e horas investindo meu tempo rodando no aplicativo Uber. Não faz muito tempo que eu estava dentro de um hospital com a minha filha recém-nascida e recém-operada. Ela abriu o peito para fazer uma correção no coração. E dentro da maternidade, dentro da UTI, foi onde eu conheci o mercado e comecei a estudar. Eu não tinha nada, eu não tinha R$1. Eu só tinha força de vontade e dedicação. Quando a minha filha morreu, foi a fase mais difícil da minha vida, mas dentro daquele hospital eu levantei força, eu comecei a estudar e de alguma forma, e eu entendo que é muito Deus nesse lugar também, eu transformei a dor da perda da minha filha em motivação para continuar estudando, para correr atrás, porque eu tinha entendido que aquele mercado que eu havia entendido, que eu havia encontrado naquele momento tão difícil, podia mudar a realidade da minha família. Só que, não diferente do que acontece com a grande maioria das pessoas no início, aconteceu comigo também. Pois é, eu perdi dinheiro. Perdi um dinheiro que eu não podia perder. O dinheiro que era para levar alimento para os meus filhos. Por exemplo, eu rodava no Uber de segunda a sexta para poder pagar as contas, para poder comprar as coisas para dentro de casa. E o dinheiro que eu fazia na sexta e no sábado, virando a noite, eu colocava no mercado para poder operar. Mas pela falta de conhecimento, pela falta de profundidade, eu perdia aquele capital tão suado que eu fazia para poder operar. E depois de passar um bom tempo assim,
eu literalmente resolvi correr atrás de conhecimento, buscar pessoas que sabiam fazer aquilo que eu desejava, buscar pessoas que já estavam um bom tempo no mercado, vivendo do mercado, e aí eu encontrei o conhecimento que eu precisava para formular o meu método. E quando eu encontrei esse conhecimento, ficou muito claro para mim que eu não era lucrativo porque eu era manipulado. O mercado sofria manipulação e eu, por não ter o conhecimento necessário e suficiente para entender, eu era uma vítima dessa manipulação e com isso eu só perdia dinheiro. E depois de estudar muito, praticar muito, ler inúmeros livros, virar muitas noites em claro estudando, me aprofundando, eu de fato consegui entender como esse mercado funciona e me tornei consistente e lucrativo. E esses resultados extraordinários me levaram a lugares como o Top Trade Genial, o maior evento de trade do Brasil, onde eu pude palestrar para mais de 150 pessoas. Outro lugar muito incrível que eu tive a honra de ir também foi no Trade Podcast, o maior podcast no Brasil do Vasco Mamed. E o mais importante para mim, eu consegui mudar a realidade da minha família, pagar todas as dívidas da minha mãe e dar um conforto, uma vida melhor para minha família. Eu nunca imaginei que eu entraria numa casa dessa. E aí, muitos amigos começaram a me perguntar como eu tinha conseguido chegar tão longe saindo do absoluto zero. Zero não, né? Do negativo, porque eu tava abaixo de zero, muito abaixo de zero. E na verdade, foi porque eu entendi que o mercado me manipulava e eu precisei aprender a lidar com isso para conseguir usar essa manipulação a meu favor. E foi aí que eu resolvi começar a ensinar sobre manipulação, porque eu tinha conseguido juntar informações práticas, quebrando muito a cara mesmo, mas também estudando em alguns cursos, como por exemplo do meu mestrão RM, que eu seria eternamente grato a tudo que ele me ensinou. Poxa, no curso do RM, para estar lá, eu paguei R$8.000. Eu até acumulei dívidas dentro da minha família para poder me tornar lucrativo e consistente hoje. E quando eu falo que foi do zero, é porque foi do zero mesmo. Presta atenção nisso aqui. Imagina você ganhando R$1.500 por mês para honrar a sua família, pagar as despesas de casa e ainda operar na bolsa? Parece meio impossível, não é? Pois é, foi isso que eu pensei quando eu construí esse método. Por quê, Sacra? Porque essa era a minha realidade. Eu era alguém que ganhava R$1.500 por mês e tinha que ralar muito para fazer isso. E como é que eu ia tirar dinheiro para botar na bolsa? Exatamente pensando nisso que eu construí o método. E de verdade, você pode sim alcançar esses resultados sem precisar passar pelo que eu passei, porque eu não tinha conhecimento, por isso foi tão difícil. Mas agora, com o método testado e validado por mim e por vários alunos, você pode sim, como uma pessoa comum, se tornar consistente e lucrativo no mercado. E nesse evento eu vou te ensinar a base de tudo isso para você começar do jeito certo. Agora, antes da gente partir para o conteúdo técnico, eu queria que você se comprometesse comigo a dar valor a essa aula. E por que eu tô falando isso? Porque de verdade, galera, na sinceridade mesmo, eu financeiramente falando não precisava mais estar aqui. Eu poderia estar só ali no meu cantinho, quietinho, fazendo o meu, escalando as minhas outras empresas, os meus outros negócios. Mas eu tô aqui passando esse conhecimento para você por ter saído da onde você tá. Eu conheço a sua realidade. Pensa, preto, pobre, morador de comunidade. A minha realidade aqui não era nem passar dos 18 anos. Mas eu tô aqui hoje porque mais pessoas precisam ter a oportunidade que eu tive para mudar de vida e aí sim mudar a vida da sua família. Esse é o meu propósito aqui, é por isso que eu tô aqui. Então eu preciso que você se comprometa em estudar essa aula, em absorver essa aula e aplicar tintim por tintim do que eu vou te ensinar aqui nesse evento. Agora que você já se comprometeu, vamos começar a nos aprofundar nesse assunto de forma técnica, beleza? Vem comigo, mas antes deixa eu colocar meu óculos aqui, ó, que eu já tô ficando velhinho, tô meio ceguinho. Vamos lá. Estamos aqui dentro da Super Aula 3.0, um evento incrível que vai te ensinar a ser lucrativo e consistente no mercado financeiro. Essa é a nossa jornada aqui, é a jornada da consistência. Então a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: você operou errado porque foi manipulado e você não sabia. Esse tempo todo que você está operando e não está tendo resultado, você está sendo manipulado, você está sendo levado ao erro e não sabia disso. Mas
Agora você vai saber. Como funciona a manipulação? O mercado, ele é uma máquina de indução ao erro. A maioria das pessoas começam os estudos no mercado aprendendo análise técnica clássica, que é uma escola de análise, porém, logo percebe que apenas isso não é o suficiente, pois elas, ao realizarem operações muitas vezes idênticas, operações parecidíssimas, já aconteceu isso com você? De você clicar numa segunda-feira, numa operação linda, incrível, que andou, que pagou, que colocou dinheiro no seu bolso. Aí na terça-feira o mercado dá uma operação idêntica, muito parecida. Você clica com o mesmo entusiasmo, com a mesma empolgação que você clicou na segunda, mas o mercado vai lá e te estopa, te dá um prejuízo. Já aconteceu isso com você? Por que será que isso acontece? Por quê? Porque o mercado, ele é manipulado. E se você não abrir os olhos e aprender como funciona a manipulação, como eu já falei e vou repetir aqui, você nunca vai deixar de ser uma vítima dessa manipulação. Então você precisa entender, de uma vez por todas, o porquê e como ela funciona. Nesse evento, eu vou te ensinar o que é a manipulação, como ela funciona e vou te mostrar como você vai começar, a partir de hoje, usar isso a seu favor. Você vai usar essa manipulação para extrair lucro do mercado para o seu bolso, beleza? Primeiro, antes de mais nada, eu quero te mostrar alguns exemplos. Então vamos lá. Exemplo número 1. Nós temos ali médias alinhadas, que são aquelas linhas coloridas, com inclinação descendente, ou seja, isso indica que o mercado está caindo. Beleza? Nesta região aqui, a gente tem as médias alinhadas, né? Todas elas inclinadas para baixo. Média móvel de 50 e média móvel de 200 passando. A 9 aqui, a 21 aqui. Todo mundo muito bonitinho. E aí, o que que o operador, o que que o trader que não tem conhecimento, ele faz? Você quer perceber? Vamos lá. Olha ali, ó. Ele não vê uma venda ali? Mas por que essa venda? Porque ele está vendo um movimento de baixa e um recuo nas médias. Aí ele logo pensa o quê? Opa, vou vender aqui, né? Na mínima deste candle, ó. Vou vender aqui na mínima desse candle, vou vender o mercado e vou colocar o meu stop lá em cima. Porque aí ele vende com a expectativa de que o mercado faça esse movimento aqui, ó. Continue caindo para que ele lucre com essa operação vendedora. Só que acontece isso mesmo, pessoal, quando você faz essas operações. Quando você faz essas operações sem ter o conhecimento adequado para isso, olha o que vai acontecer com você, ó. Movimento forte de baixa, mercado com médias alinhadas para baixo, candle gatilho saindo da média, tá tudo lindo, tá tudo perfeito. Olhando para esse cenário aí, tá tudo perfeito para vender e você botar o lucro no bolso. Só que vai lá, olha o que que o mercado faz. Stop acionado, ou seja, quem vendeu ali tomou prejuízo, quem vendeu ali perdeu dinheiro, porque ele estava vendido nessa região, né? Vou dizer essa palavra, apostando, né? Não é que é uma aposta, tá, pessoal? Mas só para você entender. Ele estava ali acreditando, melhor, acreditando que o mercado iria continuar a sua queda, por isso ele vendeu. Mas o mercado subiu e acabou dando prejuízo nele. Agora vamos lá, pessoal. Quantos de vocês aqui, sejam sinceros, quantos de vocês aqui que já operam, já passaram por isso? Mercado fazendo um movimento lindo de baixa, recua nas médias, você vende, o mercado vai lá e te estopa. Quantos de vocês aqui já passaram por isso? E nem sabe o porquê. Talvez você esteja aqui, já passou por isso e nem sabe o porquê. Mas nesse evento, você vai saber, você vai entender e vai usar toda essa manipulação a seu favor. Esse é o primeiro exemplo. Vamos ver mais um exemplo? Ó. Outro exemplo aqui, o segundo exemplo, ok? Nós temos ali médias alinhadas para cima, ok? O mercado acima de todas as médias, beleza? Temos aqui também um recuo sem perda de fundo, ou seja, o mercado subiu, voltou, deixou o fundo mais alto, tá? Que é a estrutura de Charles Dow, tá? Que é a teoria de topos e fundos mais alto, tá? É isso aqui, ó. O mercado deixou um fundo mais alto aqui e deixou um padrão lindo que a gente chama de engolfo de alta. Ou seja, o mercado estava com engolfo de alta. Olha que lindo isso aqui, ó.
O mercado estava com engolfo de alta aqui, ou seja, essa barra verde engoliu a barra vermelha. A barra vermelha é uma barra de intenção vendedora. Logo, quando o mercado jogou essa barra vermelha, os compradores, que é a barra verde, anularam a barra vermelha, dizendo, opa, eu não vou para baixo não, eu vou para cima. Aí, como você tinha as médias ali alinhadas, você tem um bom volume aqui nessa região, ou seja, é o cenário perfeito, não é, galera? Não é mesmo? Não é o cenário perfeito para você clicar ali numa compra com o stop ali abaixo? Não é isso que você faz no dia a dia? Fala a verdade, é ou não é? Se não for, tá tudo bem. Mas se for isso, nesse evento eu vou te ensinar que tá errado. E o porquê que tá errado. E você foi manipulado ali. Por quê? Quem comprou esse movimento, olha o que aconteceu. O movimento derreteu. Ou seja, quem comprou aqui aonde eu acabei de falar, quem comprou com stop aqui, olha aqui a continuação do movimento, ó. O mercado caiu. Ou seja, quem comprou nessa barra com aquela movimentação que eu acabei de comentar, toda bonita, toda linda, toda justinha, tomou prejuízo. Ou seja, perdeu dinheiro e mais uma vez foi vítima da manipulação. O mercado manipulou a compra numa região que não era compradora. E eu já vou mostrar isso para vocês. E para não ficar em só 2 exemplos, vamos para mais um exemplo aqui. Esse é o terceiro exemplo. Olha que coisa legal. O mercado caiu, né? O mercado caiu, fez essa movimentação de baixa, deixou um topinho mais baixo, voltou a cair, retornou na média e olha esse candle aqui, ó. Esse candle aqui, esta barra, chama muito a atenção do operador que está começando, porque ele vê uma barra enorme com um pavio muito grande, as médias descendentes, e ele logo fica desesperado para vender ali. Opa, é um recuo na média com pavio, se tiver volume ele fica louco, né? E aí o que ele vai fazer? O que o cara que não tem conhecimento, o que a vítima da manipulação vai fazer aqui? Ela vai vender, tá? Abaixo da mínima desse candle com stop acima. Ou seja, ela vai vender aqui abaixo, esperando que o mercado continue descendo para ela lucrar. Só que ali a gente tem um candle de rejeição, né? A gente tem as médias alinhadas, de forma descendente, o volume estava amplo. Só que o mercado faz o que, galera? Olha isso, stop. Novamente o mercado manipulando. Ou seja, quem vendeu aqui, ó, o cara que acreditou na venda aqui, o mercado até ativou a venda dele, mas de imediato ele tomou o stop bolt. Como assim stop bolt, saca? O mercado ativou a venda e já rápido pegou o stop dele, levando esse operador que foi manipulado ao prejuízo nessa operação. Ele estava nessa operação de venda acreditando que ele ia ganhar dinheiro, mas ele acabou perdendo dinheiro pela manipulação. Ele foi novamente uma vítima da manipulação. Então perceba que eu mostrei para vocês 3 exemplos claros de movimentos aí até bonitos, até interessantes, mas para quem não tem conhecimento, que é o que o mercado faz toda hora. Lembra que eu falei que o mercado é uma máquina de manipular a massa? E é isso que ele faz. Ele vai ficar se oferecendo, ele vai ficar se mostrando aonde não é para se mostrar. Para quê? Para enganar, para colocar de vítima, para manipular aquele que não tem conhecimento. E é por isso que você está aqui hoje, para você adquirir esse conhecimento, para você absorver esse conhecimento e não ser mais manipulado pelo mercado. E aí, pessoal, o que acontece? Por que a operação deu prejuízo se estava tudo certo? Eu não sei você, mas eu, Sacra, o que mais me chateava na época que eu só tomava prejuízo, que eu só era manipulado, era o fato de eu não entender. Não, beleza, perdi o dinheiro, mas por quê? Se estava tudo certo. Eu ficava chateado, ficava irritado, porque eu não sabia o porquê. O que estava acontecendo ali eu não sabia. E por isso que eu ficava tão nervoso. Até que eu encontrei todo esse conhecimento, até que eu absorvi, projetei e consegui formular o meu método. E agora eu estou mostrando para vocês como que isso funciona. Por que aquelas operações deram prejuízo, Sacra? Por quê? Antes de eu falar para você, fala para mim, pessoal. Isso já aconteceu com você? Você que já opera há algum tempo, isso já aconteceu com você, de você pegar uma operação extremamente alinhada, o mercado estopar, sem nem olhar para trás? Já, né? Agora, você que está começando agora,
Presta atenção, presta bem atenção nisso, porque você que está começando agora é privilegiado, porque você não vai passar por isso. Você não vai precisar passar pelo que a maioria passa. Se você prestar atenção nessa aula, absorver esse conteúdo, você vai se dar muito bem. Beleza, Sacra, eu já entendi que ali o mercado manipulou. Mas por quê? Se estava tudo muito bonitinho. Por quê? Se estava tudo muito legal. Galera, é o seguinte. Técnica alguma irá funcionar fora de contexto. Você pode operar qualquer análise, qualquer escola de análise técnica, de análise de fluxo, de smart money, de qualquer coisa. Você pode analisar o que for. Se não tiver contexto, não vai dar certo. Por isso a importância de olhar o mercado de cima da floresta, olhar o mercado de fora, não de dentro. Você tem que parar com esse negócio de ficar preso lá dentro do 1 minuto, do gráfico de 2 minutos, do gráfico de 5 minutos e olhar para o que está acontecendo lá em cima, olhar para o que os gráficos maiores estão te mostrando, porque são eles que vão te dar a direção do movimento, beleza? Então por isso a importância de olhar o mercado de cima da floresta. Pois quando se vê o mercado de cima, a gente passa a enxergar as possibilidades que olhando apenas para um curto período de tempo, ou seja, o tempo gráfico menor, seria impossível de ver. E se é impossível de ver, você vai o quê? Você vai se perder, você vai ser manipulado. Aí vamos lá. Lembra do exemplo 1? Vamos mostrar aqui o que estava acontecendo de forma ampla, tá? Vamos agora sair daquela visãozinha pequenininha que a gente tinha ali no exemplo e vamos olhar o mercado como um todo. Olhar de cima da floresta o que estava acontecendo lá naquele exemplo 1. Vamos voltar no exemplo 1 só para a gente ver, ó. No exemplo 1 foi o quê? Ó, o operador que não tem conhecimento foi manipulado na venda aqui e o mercado estopou ele. Agora vamos ver o porquê que ele foi estopado. Preste atenção nisso aqui. Já começou bem, hein? Olha só, hein? O que está acontecendo com esse mercado? A gente tem tendência aí? Não, né? A gente tem um mercado como? Lateral, ó. Toda vez que ele bateu nessa região, ele o quê? Caiu. Ou seja, todas as vezes que o mercado bateu nessa linhazinha vermelha, que é o que a gente chama de resistência, toda vez ele caiu. Toda vez que o mercado bateu nessa região, veio para baixo, 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 veio para baixo e veio para baixo. Beleza? E lá embaixo, o que aconteceu? Toda vez que o mercado tocou nessa região, o que aconteceu? Foi para cima, foi para cima, foi para cima, foi para cima, foi para cima. Olha aqui. Agora pergunta para mim, Sacra, como que você descobriu isso? Eu adivinhei alguma coisa aqui, pessoal? Eu coloquei alguma coisa da minha cabeça aqui? Não. Eu simplesmente olhei para o gráfico e observei que todas as vezes que o mercado chegou nessa região aqui, ele caiu. E todas as vezes que o mercado chegou nessa região aqui, ele subiu. Então, por exemplo, se isso aqui não tivesse acontecido, vamos supor que o mercado tá aqui só, tá aqui, ó, vamos lá. Vamos supor que o mercado tá aqui. Aí ele vem pra cá. Qual é a maior probabilidade de acontecer quando ele chegar aqui? Nessa região? Que lá atrás ele já caiu aqui, caiu aqui, caiu aqui. A maior probabilidade de acontecer quando ele chegar aqui é o quê? Cair. Agora, quem que me deu essa informação? Foi eu que tirei de algum livro? Foi eu que tirei de algum lugar? Não, tirei do próprio preço. O próprio gráfico me mostrou. Beleza? E aí, quando a gente observa e a gente tem essa clareza de conhecimento, o que vai acontecer? A gente percebe o quê? Ó, olha o contexto desse gráfico que está na sua frente. O contexto desse gráfico é o seguinte. O mercado tá lateral há dias, ou seja, tá há dias de caranguejo andando de lado, puxa a corda do caranguejo, corda do caranguejo, sabe? Tá há dias, o mercado tá há dias ali andando de lado, ou seja, não tem tendência, não respeita a média, rompe média para cima, bate na resistência, cai, rompe média para baixo, bate no suporte, sobe, né? O mercado tá lateral, rompendo o conjunto de média para cima e para baixo. Ou seja, ele tá trabalhando a extremidade. Toda vez que o mercado chega na extremidade superior, o que ele faz? Ele cai. E toda vez que o mercado chega na extremidade inferior, o que ele faz? Ele sobe, beleza? E aí, olha agora que interessante. Depois da gente analisar o mercado de fora, depois da gente olhar de cima da floresta, olha que legal. Essa aqui, esse quadradinho aqui, é a operação lá de venda que o cara que não tinha conhecimento fez. Ou seja, ele foi manipulado. Por quê?
o mercado se insinuou na venda aqui. Eu até chamo isso, eu brinco muito com os meus alunos, falo, ó, o mercado tá chamando a sardinha na venda. Ou seja, tá chamando a pessoa, tá chamando o operador que não tem conhecimento, pra quê? Pra venda aqui. E isso é manipulação. Isso é manipulação. Por quê? Mas por que manipulação, Sacra? Porque o mercado na região de fundo de lateralização não é um mercado para venda. Se o mercado está no fundo da lateralização, ele é comprador. Essa região é compradora. Então o operador que tem conhecimento, ele não vai estar aqui querendo vender como no exemplo 1. Ele vai estar aqui buscando por um ponto comprador, por uma oportunidade compradora nessa região. Mas por quê? Porque ele quer? Porque ele está afim? Não, porque o mercado mostrou isso para ele, dizendo que, ó, operador que entende de manipulação, ó, operador que entende o método do gorila, aqui eu bati e subi, eu bati e subi, eu bati e subi, eu bati e subi, eu bati e subi. Qual que é a probabilidade de eu fazer aqui? Qual que é a maior probabilidade de eu fazer aqui? Bater e subir. Só que o mercado, ele é uma máquina de manipular quem não tem conhecimento. E aí, bem nessa região, ele joga um baita candle vendedor para você pensar que ali é venda e acabar estopando e ele pegando a sua operação, te dando prejuízo e botando o dinheirinho no bolso dele, beleza? Então você percebe como fica muito mais fácil de identificar essa manipulação, de identificar a região correta que a gente tá para operar a favor disso, saindo de dentro da floresta? É como se você tivesse perdido, sabe, galera? Num matagal. Vamos supor que te colocaram dentro de uma floresta, um matagal. Só tem uma estrada e você se perdeu dessa estrada. O que que você tem que fazer? Você vai procurar a árvore mais alta que tem dentro dessa floresta, vai subir nela e vai buscar, vai olhar até encontrar o seu caminho. E é isso que a gente faz todo dia. A gente sai de dentro da floresta para poder encontrar o nosso caminho, para poder encontrar a região correta para a gente comprar ou para a gente vender. Beleza? Esse foi o exemplo 1. Vamos dar uma olhada no contexto do exemplo 2? Olha o exemplo 2, ó. O exemplo 2... vamos voltar lá. Olha o que era o exemplo 2. O exemplo 2 era o seguinte, pessoal. O exemplo 2, o mercado estava o quê? Se insinuando na ponta compradora, correto? Ó, ele deixou, ó, um fundo mais alto, deixando aquela LTA, né? Deixando engolfo de alta, com volume acima da média. Aí o cara que foi engolido pela manipulação, ele comprou. E o mercado foi lá e deu prejuízo nele. Mas por que que deu prejuízo, Sacra? O que que tinha ali? Vamos ver? Olha só, prestem atenção. O mercado, neste exemplo, no exemplo número 2, estava vindo de um movimento forte de baixa. Então você percebe que, ó, a gente tem perna de baixa, correção, perna de baixa, correção, perna de baixa, correção. Aqui, ele meio que rompeu o topo anterior, mas rompeu esticado. Ou seja, ele rompeu esticado e chegou na região de LTB sem força, por estar esticado. Voltou para a região de fundo e dessa forma ele já deixa um triângulo simétrico, que é o que a gente fala. Um triângulo simétrico, que é o quê? O mercado trabalhando dentro dessa figura gráfica. Bate aqui, volta para cá, volta para cá, volta para cá, até ele conseguir fazer a saída de menor resistência. Isso é um triângulo simétrico, ok? E aí, pessoal, o que que acontece? Quando a gente observa isso, a gente observa que o mercado estabeleceu uma LTB, né? Tinha dois toques aqui já interessantes, que é esse primeiro toque e esse segundo toque. E quando o mercado chega no terceiro toque da LTB, tá? Ele chega o quê? Com engolfo de alta, com volume ascendente, né? Ele chega ali fortão, ou seja, chamando o comprador, chamando o cara que não tem conhecimento para comprar. Só que o mercado não estava em região compradora. Ali era uma região vendedora, porque o gráfico já falou pra gente, quando bateu aqui caiu, quando bateu aqui caiu, bateu aqui, o que que aconteceu? Caiu também. E tem mais uma coisa muito interessante nessa região, que é essa retração de Fibo. Se a gente puxar a Fibo, tá? O movimento de Fibo deste fundo para este topo, você vai perceber que a região onde o mercado estava chamando para compra era uma região de 50% de retração de Fibo. Ou seja, mais uma confluência, que ali era uma região de
resistência. E se é uma região de resistência, o movimento ali não era comprador, era para você esperar um movimento vendedor, beleza? Então, ó, olha o contexto, ó, mercado dentro de triângulo simétrico, utilizando a linha de retorno superior como resistência e a linha inferior como suporte. Aí olha aqui, ó, que bonitinho que ele deixa, ó. Ele chama o cara que não tem conhecimento para comprar, o cara vai botar o stop aqui e o que vai acontecer? Ele vai estopar, gerando prejuízo para esse cara. Ou seja, ele foi mais uma vez vítima da manipulação por não ter o conhecimento necessário para se tornar consistente e lucrativo. E aí, ó, olha só o contexto correto. O mercado estava na região de topo do triângulo, ou seja, por mais que ele tenha dado gatilho de compra, a região era vendedora. Então não adianta, ele pode dar pirueta ali que não era compra. Ali era uma região vendedora. Logo, a gente espera por movimentos, por acontecimentos vendedores para extrair lucro dessa operação, utilizando a manipulação a nosso favor. Beleza? E o terceiro exemplo, o que é, pessoal? Vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo, vamos voltar lá. Eu gosto de voltar, eu gosto de dar exemplo. O terceiro exemplo, a gente percebe que o mercado estava ali fazendo um movimento de baixa, topos e fundos mais baixos, deixou aquela belíssima barra. Aquela barra ali, que o cara vende aqui embaixo, bot top, é uma barra que chama a atenção do cara que não tem conhecimento. Por quê? Ele vai ver oportunidade de tudo quanto é lugar, ele não tem filtro, ele não sabe o que está fazendo ainda de forma relevante, e aí o mercado vai lá, manipula ele e joga para cima. Agora vamos ver a região que o mercado trouxe essa venda, se era uma região realmente vendedora ou se era uma região compradora. Vamos lá dar uma olhadinha lá no exemplo 3. Quando a gente vem pro exemplo 3, quando a gente sai da floresta, né? Quando a gente sai de dentro da floresta, quando a gente sai de dentro dos 2 minutos, dos 5 minutos e começa a observar o gráfico de cima, quando a gente tira aquele zoom do gráfico e começa a observar um movimento completo, a gente percebe que o mercado estava o quê? Trabalhando dentro de lateralização. Olha lá, toda vez que bateu aqui nessa região, ele fez o quê, pessoal? Toda vez que bateu nessa região, caiu, ó. Bateu aqui, caiu. Subiu. Quando subiu, ele subiu esticado, não conseguiu dar continuidade, deixou o quê? Falha na tentativa da continuação, né? Deixando o topo mais baixo aqui e voltou para o fundo. Ou seja, é um mercado lateral. É um mercado que está trabalhando as extremidades. Bate no fundo, volta para o topo. Bate no topo, volta para o fundo. Bate no fundo, volta para o topo e assim consecutivamente. Agora vamos ver em que lugar que ele deixou essa operação vendedora. Vamos dar uma olhadinha. Ó, olha o contexto. Mercado lateral, rompendo o conjunto de médias para cima e para baixo, trabalhando as extremidades. Ou seja, se você não olhar de cima da floresta, se você não olhar o contexto como um todo, você vai ser manipulado. Agora, se você olhar um contexto como um todo, você vai identificar que essa região é uma região compradora. Observe, o mercado deixa este candle lindo aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Deixa o candle lindo, chamando o vendedor. Porém, se você olhar para trás um pouquinho antes, ó, um pouquinho antes ele já tinha o quê? Rejeitado nessa região. Mais um pouquinho para trás ele já tinha o quê? Rejeitado nessa região. Então aqui não dá para sair vendendo, só se ele romper, trocar polaridade e for, que é o que eu vou te ensinar na próxima aula. Mas por enquanto a gente só está observando e entendendo como que o mercado manipula o cara que não tem conhecimento. Então você percebe que essa região era o que, pessoal? Era uma região que o mercado tinha comprador ativo, ou seja, toda vez que o mercado caiu e bateu nessa região, ele jogou o preço para cima. Então se ele jogou o preço para cima, logo nessa região eu preciso procurar por compras e não por venda. E o que aconteceu aqui com o cara que não tinha conhecimento? Ele perdeu dinheiro. E é bem provável que ele perde dinheiro e entra em desespero. Aí ele aumenta a mão para tentar recuperar o loss, aí ele começa a clicar de forma irresponsável, porque ele não sabe o que está fazendo, ele está perdido e acaba custando caro para o bolso dele. Agora preste atenção nisso aqui, pessoal, olha que interessante, tá? Depois que o mercado manipulou, ele jogou para cima, rompeu aqui, fez uma falha de rompimento e voltou para essa região. Olha só que interessante, ele voltou para cá. E quando ele volta para cá, o que acontece novamente? O mercado sobe, fazendo de novo o que fez aqui,
o que fez aqui e o que fez aqui. Agora, percebe que ele manipulou mais uma vez o vendedor? Mais uma vez ele deixou gatilho na ponta vendedora, ativou e depois jogou para cima. Por quê? O mercado, para ele se movimentar, ele precisa de liquidez. E quem que é essa liquidez? É a manipulação. São as pessoas que estão sendo manipuladas. Ou seja, a pessoa que entrou vendida nessa região, ela virou liquidez para as operações do manipulador, do grande player que está lá buscando essas operações, buscando essa manipulação, buscando essa liquidez para se posicionar de forma relevante. Mas você não. A partir desse evento, isso não cabe mais a você. Porque a partir desse evento, você está começando a entender sobre a manipulação, como ela funciona e como você pode usar isso a seu favor para se tornar um trader consistente e lucrativo no mercado financeiro. E se você está aqui nesse evento, talvez você já operou e só perdeu dinheiro ou tem curiosidade de saber como funciona, mas eu preciso te falar uma coisa: se você não entender de uma vez por todas quem já opera, né? E se você que está chegando agora já não chegar entendendo que o mercado vai te manipular, você vai se tornar uma vítima e pode ficar aprisionado nesse ciclo de vítima e de perder dinheiro. Esse tipo de conteúdo não chega na massa e é por isso que eu faço questão de trazer um conteúdo tão profundo para essa galera que tá aqui precisando parar de perder dinheiro, porque eu saí da onde você tá, eu sei da sua realidade. E para quem tá começando agora, esse é o primeiro passo para você se tornar de fato um operador lucrativo no mercado. Entendeu isso aqui? Conseguiu entender? Conseguiu já pegar? Eu já consegui entrar um pouquinho na sua mente, te fazer entender como funciona essa manipulação? Essa aula foi exatamente para isso, para te ensinar que existe sim manipulação no mercado e talvez por isso que você perdeu dinheiro até hoje, ou isso ainda te fará perder dinheiro se você não tiver esse conhecimento. Na próxima aula eu vou te ensinar as técnicas que eu uso para não ser manipulado e ainda mais perceber quando essa manipulação vai acontecer e usar isso a seu favor. Ó, se liga só, não acabou aqui não, tá? Assim que terminar esse vídeo, você vai fazer o seguinte: você vai fazer um resumo dessa aula e vai postar lá na nossa comunidade do Facebook. O link da comunidade vai estar aqui abaixo. Abaixo desse vídeo você vai encontrar o link para ser direcionado para a nossa comunidade. Nessa comunidade você vai interagir, vai conversar, vai comunicar com pessoas com o mesmo objetivo e propósito que o seu. E lá dentro da comunidade eu vou selecionar o melhor resumo. Escuta bem isso aqui. Eu vou selecionar o melhor resumo e a pessoa responsável pelo melhor resumo vai ganhar 3 meses de sala educacional para operar comigo. É isso mesmo, 3 meses de sala educacional para o melhor resumo. A sala educacional hoje tem um valor de R$350, ou seja, olha que presentão. Isso é um presente pelo seu comprometimento comigo e com a jornada da consistência. Então eu recomendo que você publique o seu resumo na comunidade usando a hashtag ResumoAula1 e responde essas perguntas que vão aparecer aqui para você. Por exemplo, de 0 a 10, qual nota que você daria para essa aula? Publica lá também quais foram os pontos mais importantes que você aprendeu na aula de hoje. E me deixa saber também o que mais você gostaria de aprender nessa jornada para que as próximas aulas sejam exatamente aquilo que você precisa aprender. Então não deixa de participar dessa comunidade, que é algo inovador. É a primeira vez que eu estou fazendo isso e eu tenho certeza que vai ser muito incrível para todos nós, para a gente interagir, conhecer outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você, o mesmo propósito que você. Então não deixa de participar da nossa comunidade, do grupo de WhatsApp, porque é lá que eu vou te mandar todas as informações do que está acontecendo, beleza? Então tranquilo, é isso. Essa foi a aula 1 da jornada da consistência. Espero que você tenha gostado, espero que esse conteúdo tenha já agregado valor na sua vida, no seu operacional, no trader que você irá se tornar, e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.